Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vamos comemorar demais. Vamos comemorar demais. Que notícia maravilhosa, espetacular envolvendo essa situação do Luiz Gustavo no São Paulo. Eu vou contar tudo pra vocês aqui, todos os detalhes, tudo que está rolando em relação a isso. Estou muito feliz, vamos comemorar demais. Vou falar também a provável escalação do São Paulo contra o Cruzeiro. É o momento do São Paulo não deixar essa oportunidade de passar de ganhar do Cruzeiro, mas o vídeo hoje, ele é claro que ele é mais voltado pro Luiz Gustavo. Pra mim, um baita acerto da diretoria do São Paulo e nós vamos conversar tudo aqui nesse vídeo. Gente, antes da gente começar rapidinho, se inscreve aí no canal, vê se você não tá inscrito, aperta no botão vermelho inscrever-se, que é de graça, não custa nada pra vocês. Se inscreve e ative as notificações que vocês não perderão nenhum vídeo. Vou atualizar vocês de tudo, todos os dias, sobre todas as últimas informações, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, eu vou trazer pra vocês em tempo real. E galera, isso agora é um pedido meu pra vocês, vão tacando dando like, vão deixando o like aí, porque isso também é de graça, não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento aqui do canal, por isso que eu venho de forma muito humilde pedir o like pra vocês. Posso contar com essa força aí? Obrigado, gente, de coração. E compartilhem muito esse vídeo com quem vocês quiserem compartilhar essa informação, essa situação maravilhosa do São Paulo envolvendo o Luiz Gustavo. Acredito que a maioria já está vendo tudo que está rolando. Luiz Gustavo está basicamente assinado com o São Paulo. Na verdade, é ruim chegar e falar, ele é nosso. É ruim chegar e falar de forma oficial que já está assinado. Ainda não está formalmente, mas o Luiz Gustavo já é nosso. Nas próximas horas ou nos próximos... amanhã já, no próximo dia, a gente já pode comemorar a chegada do Luiz Gustavo no São Paulo pela forma como as coisas estão acontecendo, pela forma como as coisas estão andando. E agora, gente, não dá pra deixar de não falar. Pra mim é simplesmente fantástico, pra mim é simplesmente espetacular. Tem muitos bons elementos na contratação desse jogador e eu vou explicar pra vocês todos os elementos. Eu vou explicar tudo que impacta, tudo que implica a chegada de um jogador desse nível no São Paulo. É claro, é óbvio que eu quero que vocês vão comentando. Esse canal aqui ele é pra isso, é pra gente abrir, pra gente começar essa discussão. Mas, pra mim, é simplesmente fantástico, é simplesmente sensacional pelo nível do jogador. Vou falar de tudo, vamos falar de salário, vamos falar de contrato, o tempo de contrato, vamos falar de jogador, vamos falar de contexto, vamos falar da escalação do time com o Luiz Gustavo. Vamos trazer tudo isso porque isso tem que ser muito, muito falado. E aí, teve as conversas, estão falando que o Rafinha de novo teve influência na contratação. O Rafinha precisa, quando ele aposentar, ele precisa virar diretor do São Paulo, diretor de futebol, ou algum cargo ali de contratação, de negociação, até mesmo no lugar do Rui Costa. Brincadeiras à parte, mas Rames Rodrigues, ele influenciou na contratação do Rames Rodrigues, influenciou na contratação do Luiz Gustavo. Rafinha, quando parar de jogar a bola, precisa ficar, eu tô falando sério, Rafinha precisa ficar em um cargo estratégico no São Paulo ali dentro. Se ele quiser, claro. Porque olha o nível de contratação. Luiz Gustavo estão falando que vem com muita fome de jogo. Que a gente sabe. Pra mim, um baita jogador, um baita volante. Entra em uma questão muito mais delicada e boa pra nós de termos volante, né? A gente vê muitos jogos, o Dorival, aquele jogo contra o Palmeiras, tinha o Gabriel Neves, mas a gente vê muitos jogos do São Paulo sem primeiro volante de origem, né? A gente vê o Alisson marcando, aí o Dorival chega e põe o Nestor muitas vezes pra marcar. Nós sabemos que isso infelizmente não funciona. Com o Luiz Gustavo no elenco isso não vai acontecer. É um primeiro volante daqueles... É um primeiro volante brucutu, aqueles antigos que chega pra desarmar a jogada, que chega pra matar a jogada no meio de campo. Então, é simplesmente... Eu tô muito animado, porque é simplesmente fantástico o nível de jogador que o São Paulo está contratando. Ah, mas Tidico, ele é muito caro, ele vem com 36 anos... Ele é muito caro. Ele é muito velho, vem com 36 anos. Vocês sabem quantos anos tem o Fernandinho do Atlético Paranaense? 38. E eu vou falar pra vocês. Pra mim, o Luiz Gustavo sempre jogou... Eu sempre preferi o Luiz Gustavo do que o Fernandinho. Eu nunca fui muito fã do Fernandinho. Quando ele veio aqui pro Brasil, o Atlético Paranaense, que ele voltou,
deu pra ver que ele joga muito. E na carreira, eu sempre preferi o Luiz Gustavo. Esse Fernandinho, hoje no Atlético Paranaense, um volantão lá, meio campista, dá pra ver que influencia demais nos jogos, no sentimento, no espírito do Atlético Paranaense. E eu sempre preferi o Luiz Gustavo do que o Fernandinho lá na Europa. Agora o Luiz Gustavo vem pro São Paulo, elevando demais o nível do meio-campo do São Paulo e aquele no contest, não deixando contestação de que é ele que vai jogar. E finalmente, a gente vê um monte de coisa acontecendo em volta do Luan, do Gabriel Neves. Ah, o Gabriel Neves é rapaz, o que é uma mentira, né? Ah, o Luan, ele tá mal, muito mal fisicamente. Aí a gente fica perdido nas informações. Com o Luiz Gustavo chegando e falando que ele está com muita fome de jogo, a gente nós podemos imaginar, nós podemos desenhar um São Paulo agora, finalmente, de novo, com o primeiro volante definido. Aí você põe lá, ele vai pôr o Maia, né? Até não ser vendido, a gente imagina que o Maia seja vendido, mas ele vai pôr o Maia com o Nestor, com o Alisson, com o Gabriel Neves, com o Luan. Aí a gente imagina que o Dorival vai ficar, a partir da chegada do Luiz Gustavo, vai ficar montando. E acho que agora dá pra gente falar que ele é o jogador, a cereja do bolo. É um jogador de nível altíssimo, de nome. Jogador ali fortíssimo da Europa. Mas em alguns momentos até mais em evidência do que o Lucas em alguns momentos da carreira. Então é basicamente o mesmo nível. O Rames é muito famoso, foi muito, muito grande, né? Mas Luiz Gustavo ali, mais ou menos que do nível do Lucas em alguns momentos lá na Europa. Né, disputando Champions, sendo um cara muito visto pelo mundo inteiro. Então esse é um jogador grandíssimo vindo para o São Paulo. E aí tem essa questão da idade que o Luiz Gustavo tem 36, Fernandinho está com 38. Então essa da idade está para mim sabe, é uma questão bem tranquila. Eu sei que a maioria de vocês não gostam de jogadores mais velhos, mas em questão da idade do Luiz Gustavo, pra mim está bem tranquilo, uma vez que 36 anos não é igual a 8 anos atrás. Quando nós tínhamos, há 8 anos mais ou menos no futebol, quando nós tínhamos jogadores de 34, 36 anos no elenco, realmente eram idosos. Hoje em dia a gente vê que a tecnologia mudou muito, a forma física, a preparação física dos jogadores mudaram bastante. Hoje a gente vê muito jogador em alto desempenho, em grande bom nível, aos 34, 35, 36, 37, 38, muitos bons jogadores, e principalmente esses que jogaram na Europa e estão vindo para o Brasil. Então isso para mim é simplesmente maravilhoso. Outra coisa que a diretoria acerta demais é trazer esses medalhões, é trazer esses jogadores excelentes por preço na realidade, né? São Paulo tá fazendo muitos bons negócios. Já falaram que o salário vai ser na realidade do clube. A gente imagina, mais ou menos, por enquanto, assim, a contratação ainda não foi oficializada pelo São Paulo, mas a gente imagina mais ou menos R$1 milhão, né? Mais ou menos. Tanto perdão, gente. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Mas é mais ou menos 1 milhão. É o que eu tô imaginando. E contrato de 1 ano. Falam-se em contrato de 1 ano. O que é uma situação perfeita também. Porque é o que nós estamos fazendo com o Rafinha. Rafinha, foi boa a temporada, queremos mais uma. E aí, dá pra ficar? Parari, parará. Você tem uma barganha, né? Você tem. Na verdade, não é nem uma barganha. É uma margem de erro menor para renovar ou não renovar com um jogador que efetivamente deu certo ou não, né? No futebol a gente tem que mudar, a gente tem que contar com jogadores saindo da noite pro dia, jogadores que a gente nem imagina, e mudança de técnico também. Tem que contar com tudo isso. Então o jogador pode parar de render, pode render um pouco mais, um pouco menos. Infelizmente é assim. Nós podemos perder o Dorival por uma seleção brasileira, por exemplo. Por exemplo. Então, tudo isso, né, esse contrato do jogador tem que ser muito bom para o São Paulo, uma vez que ele esteja rendendo ou não rendendo, uma vez que tenha troca de treinador, uma vez que tenha troca de outros jogadores. Então, para mim, é simplesmente fantástico. Contrato de 1 ano, 36 anos, salário na realidade do clube, primeiro volante, o que especificamente no São Paulo, para mim é importantíssimo você ter um cara desse, que a gente vê o Dorival improvisando bastante em vários momentos no São Paulo. Isso me incomoda um pouco e acho que incomoda vocês também. Muitos jogadores improvisados. O Alisson, por exemplo, é improviso. Se deu certo ou não, é outra história. Nós estamos falando de improviso. E o Luiz Gustavo é um jogador que não é um improviso.
ele não tem outra posição pra jogar além de ser primeiro volante. Você não pega um cara desse nível, dessa grandeza, que tem uma carreira muito grande lá na Europa, e inventa de segundo volante, de um meia. Não, você vai ter que colocar ele de primeiro volante. E estão falando também de zagueiro, que ele pode ser zagueiro. Perdão, gente. E pode mesmo, né? Porque ele é um jogador que sempre se destacou muito mais pela marcação, né? Pelo desarme, do que avançando, do que jogando na frente. Então pode sim vai ser o nosso primeiro volante, mas também em alguns momentos pode ser que o Dorival, né? O técnico que esteja no São Paulo, por enquanto, claro que é o Dorival, de zagueiro também, né? Nesses possíveis lesões, suspensões, o Luiz Gustavo é um cara que joga na zaga também. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Quero que vocês comentem sobre isso, tudo isso que tá rolando em volta do Luiz Gustavo, que está basicamente no São Paulo já. Assim que eu oficializar, eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão. Galera, São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro. Jogo pra ganhar, né? Jogo pra ganhar, não tem jeito. E eu vou passar a provável escalação pra vocês, mas é a hora, né? São Paulo não pode deixar essa oportunidade de passar. Tem que ganhar do Cruzeiro. E pra aliviar, né? Vamos fechar esse ano aqui, né? Vamos finalmente fechar esse ano. Essa é uma oportunidade muito grande pro São Paulo ganhar do Cruzeiro. Gente, São Paulo vai com Rafael, provável, tá? Rafael, Rafinha, Arboleda voltando, Beraldo e Caio Paulista. Zaga sem novidade nenhuma. Pablo Maia, Michel Araújo, Nestor e Rames Rodrigues. Aqui também sem muitas novidades, né? O Alisson, ele... Não dá pra saber se o Alisson, aparentemente, ele se machucou e tá na dúvida ainda, mas acho que muito provável o Alisson não jogue, tá? Não jogue ainda pela lesão. Pablo Maia, Michel Araújo, Nestor e Rames Rodrigues. Ou Pablo Maia, Michel Araújo, Nestor e Rato no lugar do Rames. Aqui não dá pra saber. Aqui vai ser uma boa dica também pra gente ver se o Dorival está entendendo o Rames de titular ou não, coisa que a gente entende que o Dorival ainda coloque o Rames no banco, né? Em um possível, porque ainda aqui tá mesclado, mas em um possível time titular absoluto, o Rames talvez não seja titular ainda do Dorival, coisa que me preocupa muito. E o ataque Luciano e Erisson, essa é a provável do São Paulo para enfrentar o Cruzeiro. Mas é isso, vão comentando o que vocês acham, se vocês estão confiantes para essa vitória em cima do Cruzeiro, se o placar de vocês, e comentem em cima do Luiz Gustavo, que para mim é um golaço da diretoria. Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.